Semana passada nós falamos no versículo 9, e agora nós vamos no versículo 10 ao 17, 1 Pedro 2, 10 a 17, que nos diz assim a palavra: Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapais a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que acabamos de ler. Palavra direta do trono de Deus, para a igreja, para o seu povo, para o despertamento dessa geração que o Senhor mesmo escolheu. Nos abençoa, Senhor. Oramos por aqueles que estão nos visitando nessa noite, para que eles possam entender a Tua palavra. Toca em nossos corações. Oramos por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão fracos na fé. Clamamos pela Tua misericórdia. Nós oramos agradecidos por tudo que já vimos e ouvimos nessa noite, pelos louvores entoados, que o Senhor tenha recebido o Seu trono como cheiro suave. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Nós oramos por todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, queridos? A afirmação do apóstolo Pedro às igrejas ali da Ásia Menor era o seguinte: nós vimos isso semana passada. Vocês são geração escolhida. Vocês são participantes das coisas do reino. Vocês são separados para Deus. Vocês são um povo comprado por Jesus e responsáveis em proclamar então as boas notícias do reino. Vocês são chamados por Deus. Há depois disso uma grande responsabilidade nossa. Depois de toda essa afirmação, era necessário que eles então passassem a viver de forma diferente. Eles não poderiam viver aquela mesma vida. Olha o que diz o versículo 10: Vós que no outro tempo passado, não eres povo, mas agora vocês são povo de Deus. Há de se viver uma vida agora de uma maneira diferente. Vós sois geração escolhida de Deus. Eles não podiam mais ser as mesmas pessoas, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes. A nova maneira de viver deveria ser uma realidade para aquele povo, como para a igreja do Senhor Jesus desse tempo. Pedro diz: antes vocês nem sequer eram povo, nem sequer eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês recebem misericórdia. Então aqui é muito rápido e é muito direto aquilo que Pedro diz àquelas comunidades, aquelas igrejas ali da Ásia Menor. Vocês têm que viver de uma outra maneira, porque vocês agora são povo de Deus.
Vocês não eram um tempo atrás porque vocês não conheciam essa graça. Mas agora vocês conhecem essa graça. Devem viver de maneira diferente. É isso que Pedro está dizendo às igrejas. A nós nesse tempo como igreja. Portanto, ele começa a dizer como eles deveriam viver. A partir do versículo 11, Pedro então começa a dizer: olha, eu vou ensinar vocês como vocês devem viver. Porque agora vocês são o povo de Deus. Vocês foram reconciliados com Deus. Vocês entenderam o chamado de Deus. Vocês foram eleitos por Deus. E agora devem passar a viver de uma outra maneira. E aí ele descreve como nós deveríamos viver como crentes em Jesus. Que deveria ser comum a todos nós, a todas as pessoas. Mas muitos ouvem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. E esse é o grande desafio da carreira cristã. Portanto, vocês precisam, diz Pedro, primeiro, versículo 11 e 12, a parte A. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, não é? Somos peregrinos desse mundo. Como de passagem no mundo, vocês se abstenham, fujam dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, não vejam isto de uma maneira real em nós. Primeiro ponto que Pedro destaca para aquela comunidade cristã, como para as comunidades desse tempo, para nós, desse século 21, é que nós devemos avaliar, já que somos crentes, já que achamos que somos de Deus, já que entendemos que Cristo morreu na cruz por nós, se já entendemos isso, o que Pedro está dizendo é que eles deveriam avaliar os seus comportamentos. Amém? Amém. Avaliar. Vocês são um povo de Deus. Como é que vocês estão andando? Isso é para nós, para mim, para você. Olha, se você crê em Deus, e se você tem a certeza que Jesus morreu para você na cruz, é preciso que haja transformação em nós. Mudança de atitude. Nós devemos parar e avaliar o nosso comportamento. E é isso que está dizendo no texto que eu li, versículo 11 e 12. Eu insisto, diz Pedro, que vocês façam uma avaliação de como vocês estão se comportando diante dos homens. Se é que vocês são novas criaturas. É nesse sentido que Pedro está dizendo. Se é que vocês são novas criaturas, vocês precisam avaliar os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua conduta, a sua maneira de viver. Olha, era como se eles revejam seus conceitos de vida. É preciso uma avaliação. Vocês não pertencem, é interessante ele dizer isso, vocês não pertencem mais a este mundo de trevas. Vocês não fazem parte mais disso, porque vocês foram geração escolhida. Vocês já não estão mais em trevas. Portanto, abstenham dos desejos da carne que insistem, em dominar os seus pensamentos, os seus corpos, o seu coração, os seus corações. Revejam como vocês estão andando e vivendo. Lutem, aí é interessante, lutem, eu sei que é difícil. Amém? Difícil. Não é fácil viver em retidão. É difícil. A tendência nossa sempre será para o mal, por causa do pecado que há em nós, que herdamos em Adão esse pecado. É difícil, mas ele diz: lutem bravamente contra tais desejos, pois fazendo assim, vocês serão bem-aventurados. É uma luta? É uma luta. É fácil, você que está esse casal está acreditando, não é fácil, gente, não.
Pensa que é fácil? Não é. Viu? Não é. É um desafio. Porque nós temos que ver da melhor maneira possível, sendo exemplo para todo mundo. É difícil? É claro que é. É um desafio. Mas todos nós, você que não viu, todos nós aqui vivíamos assim também. Mas nós entendemos que há de ter um esforço humano para fugir daquilo que não agrada o coração de Deus. E é um desafio. Não é fácil, não. Eu não vou dizer que você quer fácil, é difícil. Mas Pedro diz: lutem bravamente. Lutem contra isso. Porque fazendo assim vocês serão felizes. Analisem como vocês... E aí, Pedro, analise como vocês têm vivido. Faz uma análise de como vocês têm vivido. Vocês são novas criaturas. Se assim vocês são de fato. Se vocês entenderam isso. Pedro ainda insiste com eles dizendo: vivam neste mundo, mas não como o mundo vive. Vivam nesse mundo, mas não vivam como o mundo vive. Porque o mundo não está nem aí, tanto faz viver direto, correto, cometendo coisas erradas ou não. Mas nós, que entendemos o amor de Deus, que Jesus sacrificou na cruz por nós, devemos viver uma vida com boas maneiras, boas atitudes, bons comportamentos. Ao contrário, sejam exemplos, diz Pedro, mesmo que as pessoas os acusem de praticar mal. As pessoas podem até ser contra nós, porque são, né? Zombam até de nós. Mas nós preferimos sermos zombados nessa vida, mas herdarmos o reino dos céus. E não venha dizer que depois da morte não há vida. Porque a palavra de Deus diz: e o Jesus morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida como Ele teve. Meus irmãos, nós devemos procurar viver de maneira como nos ensina também o apóstolo Paulo. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Gálatas. Vamos lá, Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas 5. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala sobre o comportamento do crente neste mundo. Paulo fala exatamente aquilo que Pedro quis dizer nessa carta. Gálatas 5, 19 a 21. Olha só, isso é vida cristã. Se você diz ser crente, se você reconhece a graça de Deus na sua vida, se você reconhece que Jesus morreu por você na cruz, é preciso viver de uma nova maneira. E não sou eu que estou inventando isso. É a Bíblia que é a palavra de Deus, diz. Paulo diz assim, escrevendo em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas. E quais são essas obras que nós não podemos praticar? Imoralidade sexual, diz ele, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Vocês são novas criaturas. Portanto, devem avaliar os seus comportamentos. Não podem viver da mesma maneira que viviam antes de reconhecerem a graça de Deus. O que Pedro está dizendo e o que Paulo disse é que quando você entende que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado por Jesus, você deseja ardentemente acertar e não errar. Você não quer mais praticar aquilo que desagrada o coração de Deus. Você não quer mais fazer aquilo que a carne deseja fazer. Por isso que eu digo que é uma luta, é uma batalha.
porque o nosso desejo sempre é pecaminoso, mas nós devemos lutar contra isso, diz Pedro, como também diz o apóstolo Paulo. Por isso que carreira cristã não é fácil não, é uma luta diária, mas uma luta que você já tem a certeza da vitória em Cristo Jesus. Revejam seus comportamentos, revejam como vocês estão vivendo. Quem é o centro da vida de vocês? Quem que domina a vida de vocês? Quem controla os seus desejos? Se forem os desejos da carne, diz o apóstolo Paulo, você está perdido. Mas se você lutar contra isso, você dará o reino dos céus. E Pedro vai um pouquinho mais. Versículo 12, parte B até o versículo 15. Ele diz o segundo ponto importante para quem já é do Senhor. Ele diz lá que nós já somos, não é? Semana passada nós já somos. Então, se já somos, como é que vocês estão vivendo? Bom, vivendo bom comportamento. E segundo, vocês precisam glorificar a Deus com boas obras. Olha o que diz o versículo 12, parte B e 15. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeite a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Nós somos chamados também para glorificar a Deus com o trabalho, com a nossa obra. Com boas obras. Sendo regenerados, vocês precisam glorificar a Deus. As boas obras devem ser parte da nossa nova vida. Vocês precisam, quando da volta do Senhor, poder apresentar as suas boas obras também. Sejam obedientes às autoridades constituídas. Sejam obedientes às autoridades constituídas. Presidentes, governadores, prefeitos e todas as cortes superiores. Sejam obedientes. Eles são constituídos por Deus. Eu sei que muitos de vocês estão xingando o nosso presidente. Não vou dizer se eu estou ou não. Mas mesmo assim, eles são autoridades constituídas. Se estão errados, eles vão dar conta a Deus. E o nosso dever é orar por eles e continuar praticando o bem. Em relação às leis, meus queridos irmãos, elas servem para fazer justiça. Mesmo que você ache que está tendo tudo injusto. Está tudo errado. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos continuar prezando pelas leis. Porque é a lei que coloca ao norte, rumo e justiça. Como vocês praticam o bem, não devem temê-las. O texto é claro. Se você faz o bem, não deve temer a justiça. Por que eu vou ter medo da justiça se eu pratico o bem? Agora, quem pratica o mal, deve temê-la. Se você é um bom pagador dos seus impostos, não tem o que temer. Agora, se você sonega, você vai ficar temeroso mesmo. Anda direito, anda certo, pague suas contas em dia, não faça gato. Ixi. É gatinete, é água-né, é essa besta que tem lá o rolinho. Isso não é ser um bom cidadão. A Bíblia diz que você não pode fazer isso. Não sonegue imposto. Se não dá no completo, faz no simples. Eu faço isso. É um direito que eu tenho. Eu vou no simples lá para pagar meus impostos. Mas é lei. Eu declaro.
Você pode declarar de duas maneiras, no completo ou no simples. Mas tem que declarar, tem que pagar imposto. É lei. E quando você pratica a lei, você glorifica a Deus. Quando você é honesto, você glorifica a Deus. Quando você devolve aquilo que nasceu, você glorifica a Deus. Eu sei que é difícil. Quase metade de tudo que nós ganhamos é imposto. Mas tudo para o governo. Que às vezes não faz nada, mas é lei. Eu estava dizendo em casa esses dias, eu vou mudar de país. Porque não é possível. Eu vou mudar de país. Eu falei, olha, o dia que eu ganhar muito dinheiro, então pode esquecer. Eu vou mudar de país, porque não é possível, não dá mais. A lei é sempre contra nós, mas eu devo cumpri-la. Porque isso glorifica a Deus. O que Pedro está dizendo é que vocês têm que viver debaixo da justiça. Não adianta. Então viva certo. Aí ninguém vai bater na sua porta para cobrar. Pague o que você deve, cumpra os seus deveres. Isso é boas obras. Meus irmãos, olha só. Façam as coisas corretamente, para que ninguém possa acusá-los, diz Pedro, de alguma irregularidade. Sejam exemplos, e assim o mundo não poderá acusá-los de alguma coisa ilícita. Fazendo assim, diz Pedro, vocês irão silenciar seus acusadores e ainda serão testemunhas do Deus Altíssimo. O problema é que o mal contagia. O bem é difícil, mas o mal contagia muito mais que o bem. E aí você vê alguém fazendo e você fala, não tem problema não, vou fazer também. Esse é o mal desse país, do mundo, a corrupção. Mas nós devemos glorificar a Deus, viver de maneira a que ninguém possa nos acusar. A vontade de Deus é que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Meus irmãos, paguem o preço. Nós temos que aprender a pagar o preço por amor a Deus e a Cristo Jesus. Assim vocês serão exaltados por Deus e glorificarão o nome do Senhor. Pedro diz assim, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, nós devemos sempre praticar o bem, vocês silenciem a ignorância desses homens loucos e insensatos. Nós temos o dever de praticar boas obras. É um dever cristão. É um dever cristão ser honesto. É um dever cristão pagar os seus impostos. É um dever cristão orar pelas autoridades. É um dever cristão fazer aquilo que é digno de ser feito e exaltar assim o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto importante, naquilo que ele diz, vocês são eleitos, vocês são chamados, então vocês precisam viver de tal maneira. Terceiro, versículo 16 e 17, acompanhei. Versículo 16 e 17. Vocês precisam ser livres no Senhor. O que é ser livre no Senhor, que diz o texto? Vamos lá? Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao Rei. Terceiro ponto, ser livres no Senhor.
O apóstolo Pedro faz a questão de ressaltar essa liberdade, a liberdade que temos em Jesus Cristo. Vocês agora são pessoas com a marca da graça de Deus. Vocês são pessoas agora marcadas com a graça de Deus. Não são mais escravos deste mundo. Ser livres em Cristo é não ser mais escravo deste mundo. Mas então, agora somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a liberdade deste mundo é na verdade escravidão, não liberdade. A liberdade desse mundo é escravidão e não liberdade. Era como se Pedro dissesse assim: olhem para as pessoas, preste atenção, olhem para as pessoas ao redor de vocês. No mundo, vejam como elas vivem escravizadas. Vejam como elas vivem escravizadas pelo pecado. Não são livres, são escravas do pecado ou pelo pecado, praticando todo tipo de maldade contra si mesmos e contra os outros. Olha para o mundo e veja que eles dizem: eu sou livre, quando na verdade são escravas, porque não conseguem praticar o bem. Mas nós temos o dever como crentes de buscar sempre praticar o bem, porque nós somos livres para escolher o bem. Eu sou livre para escolher o bem. Eu não sou escravo para fazer o mal. Eu sou livre para escolher o bem. Olha, meus irmãos, veja como eles vivem escravizados. Seus corpos estão sendo destruídos. Se são livres, por que são escravos dos vícios? Me explica aí uma coisa, me explica isso. Eu não consigo entender. Se são livres, como são escravos dos vícios? Não são livres, mas nós somos livres quando escolhemos praticar o bem, quando escolhemos cuidar do nosso corpo, não usando drogas, não contaminando o nosso corpo, não prejudicando a nossa saúde. Eu posso escolher o bem, eu sou livre. Mas eles não conseguem. E quando eu olho para o mundo, eu vejo pessoas tentando sair e não conseguem. De fato são livres? Respondam, de fato são livres? Não são escravas, mas eu sou livre, porque eu escolho fazer o bem a mim e ao Senhor Jesus. Então eu sou livre. Eu sou livre, nós somos livres para escolher o bem. Elas são escravas, porque não temem a Deus, não reconhecem a graça de Jesus. Livre sou eu, livre somos nós. Isso não é liberdade, mas escravidão que eles vivem. Não sejam como eles, diz Pedro. Não sejam escravas deste mundo, das coisas deste mundo. Eles vivem, olha só, eles vivem em busca de prazer sem limites. Mas isso não é liberdade. A liberdade não escraviza, não aliena. Ao contrário, eles não são livres, mas escravos de si mesmos e de Satanás. Nós não. Nós não queremos essa falsa liberdade que eles dizem que tem. Isso é uma falsa liberdade. Mas a liberdade que Cristo nos dá de sempre escolher o melhor e fazer o bem, e praticar o bem, e buscar sempre a honestidade. Essa sim nos liberta.
Cristo nos liberta. A verdadeira liberdade, então, é aquela que te traz a paz de corpo, de alma, de espírito. Jesus, certa vez, numa conversa com os judeus, ele disse o seguinte, abra lá agora, João 8, vamos abrir a Bíblia, manusear, João 8, 31 a 36. João 8, 31 a 36. Há um debate ali com os judeus. Há um debate ali em relação a essa liberdade. Que o mundo acha que tem, mas não tem. Libertos somos nós. Que vivemos felizes com Cristo. Isso é liberdade. Olha o que o diálogo de Jesus com os judeus diz, 31 a 36, João 8. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe respondem: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, se Jesus nos libertar, isso é ser livre. Pedro nos convida à verdadeira liberdade. Não somos mais os mesmos, meus irmãos. Quando no versículo 9 ele diz: vós sois novas pessoas, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo separado por Deus. Agora vocês devem viver de outra maneira. De outra maneira. Se é que vocês entenderam a graça de Deus, se é que vocês se converteram a Cristo, vocês devem viver de outra maneira. E qual é essa maneira que Pedro ensina, meus irmãos? É muito simples. A conclusão: se nós somos de Deus, nós devemos viver para a glória de Deus. E o que significa isso? 3 passos. Se vocês são de Deus, se nós somos de Deus, nós temos que viver 3 passos, 3 pontos importantes. Primeiro, que devemos avaliar o nosso comportamento. O crente em Jesus, o salvo por Deus, deve analisar profundamente como ele tem andado. Avaliação. Nós devemos avaliar o nosso comportamento. O nosso comportamento deve ser diferente daquele que não conhece a Deus, daquele que não teme a Jesus. O nosso comportamento deve ser outro. Se você não vive conforme a Bíblia diz, está faltando alguma coisa. E alguma coisa aí que está incompleta em você. Há de se reaver esse modo de vida. Segundo, que nós devemos glorificar a Deus com boas atitudes, com boas obras. Nós devemos glorificar a Deus com boas atitudes, com boas obras. Isso glorifica a Deus. As pessoas vão ver em você uma pessoa diferente. Se alguém falar para você: vamos fazer isso aqui, é errado, mas vamos fazer isso, eles não posso, não devo, sou filha de Deus, não posso. E assim não se vai glorificar a Deus. E terceiro, que devemos viver a liberdade em Cristo. A liberdade nós tem que ser em Cristo. E não sermos escravos do pecado. Porque quem é escravo do pecado não foi livre em Cristo. É simples. É simples isso que Pedro está dizendo nele. Se vocês são essas pessoas escolhidas,
eleitas, chamadas, que entenderam o Evangelho, vocês precisam viver o novo. E viver o novo, então, diz Pedro, é você avaliar como é que você tem vivido. É olhar para aquilo que você tem feito, as suas atitudes, se as suas atitudes têm glorificado a Deus. É então, meus irmãos, dizer, eu sou livre, porque não sou escravo do pecado. Eu vivo para a glória de Deus. Meus irmãos, isso é muito simples. São passos que nós temos que dar na vida. São decisões que temos que tomar. São verdades imutáveis da palavra de Deus. Não vai mudar isso aqui por sua causa. É você que se adaptar à palavra. E não a palavra se adequar à sua vida. Não é o contrário. Tem gente querendo moldar a palavra, em vez de ele ser moldado pela palavra. Esquece. Não vai acontecer. É preciso que nós tenhamos essa capacidade de dizer assim, eu reconheço que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo me salvou e agora devo viver uma nova vida. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai.